Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, canal da Lud. Gente, eu tô muito feliz de poder estar aqui gravando. Eu já tentei gravar esse vídeo. Olha, eu já perdi as contas. Pra vocês terem uma noção, eu gravei o vídeo, eu postei o vídeo, mas eu não falei pra ninguém, só nem pro meu marido. Eu soltei pra ele do nada, aí eu gravei, eu postei, mas só isso, eu não fiquei falando, porque, gente, eu tô com muita vergonha e, né, enfim. Em 2022, 2023, mais ou menos, eu comecei a gravar uns conteúdos aqui para o YouTube e também para o Instagram. E nesse período eu descobri um gosto por me comunicar, mas muitas coisas mudaram e acabou ficando de lado. Até porque os conteúdos que eu gravava era voltados para a fé que eu tinha naquela época, né? E agora eu me converti, agora eu tenho outra visão, outras ideias, né? E enfim, gente, nossa, sério, eu tô assim, ó, gravando aqui em um lugar totalmente improvável e eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui no vídeo, com o tema do vídeo, né? Sobre a gente parar de ficar procrastinando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ou às vezes aquilo que o Senhor mandou você fazer. Então, às vezes você já recebeu uma ordem direta do Senhor, faça isso, faz, mas não sei o que. E de repente você tá procrastinando, né? De repente uma ideia, alguma coisa, eu não sei, um projeto, e você tá procrastinando, você tá adiando, ai, depois eu faço, não, eu vou esperar a melhor condição, eu vou esperar eu estar mais preparado, e enfim. E, gente, deixa eu falar aqui. A gente, às vezes, só tem que começar, né? Como eu falei, eu tô aqui em um lugar totalmente improvável. Eu já tentei gravar na minha casa, tentei, não sei o quê. Ai, e eu tava enrolando. Ah, depois eu faço. Ai, cheguei a pensar em deixa isso quieto, porque eu não tô pronta. Tá, eu tô passando por um monte de coisa, então não faz sentido eu vir aqui querer falar, falar da palavra do Senhor, principalmente, que é algo muito sério, né? Então, não faz sentido eu, né? Eu fazer isso. Mas é isso. Às vezes a gente só tem que começar. Porque muitas vezes o cenário perfeito, o momento ideal, ele nunca vai chegar, né? Então, às vezes você tá esperando as ferramentas perfeitas, o cenário perfeito. Às vezes você tá esperando você ficar 100% pronto e às vezes esse sentimento realmente de estou pronto, agora sim, talvez ele só chegue realmente quando você já estiver na caminhada, você já tá lá vivendo aquilo, e aí pode ser que isso chegue. E talvez você nem perceba de tão natural que vai acontecer, né? E tava aqui lendo, fazendo um devocional, e eu tava lendo Atos, capítulo 4. Eu li o capítulo 3 e o capítulo 4. Vocês podem ler aí também depois para entender melhor o contexto. Mas teve um versículo que me chamou a atenção. Na verdade, teve mais de um, mas eu vou ler aqui para vocês o versículo 13, que diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqui no versículo 31 também diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bom, só para dar um contexto rapidamente aqui, Pedro e João, eles tinham acabado de curar o enfermo, né, com o nome de Jesus, porque só o nome de Jesus tem o poder de curar, de salvar e libertar. E eles tinham feito esse milagre na vida desse homem que há muitos anos era enfermo, ele não andava, e como ele sempre estava ali naquele lugar, todo mundo conhecia. Então, quando o povo viu aquilo, né, todo mundo se maravilhou, foi um escândalo, assim, né? E logo os oficiais já vieram ver o que havia acontecido. E nisso começaram a questionar ali, né, como que vocês fizeram isso, em nome de quem? E, gente, veja só, esse versículo me pegou assim, porque Pedro e João, eles não eram homens formados, né? Eles eram, assim, né? A gente pode se dizer que eles eram vistos como, ai, ninguém de importante. E vou dizer por mim, pelo menos, né? Muitas vezes eu também já me senti assim. Então, ai, não vou começar a gravar vídeo aqui pro YouTube pra falar, fazer um devocional ou algo assim, porque, gente, graças a Deus,
o Senhor tem me apresentado a pessoas que são cheias da presença de Deus, são cheias do Espírito Santo, são pessoas que de fato sabem mais da palavra do que eu, de repente estuda mais, são formadas, enfim, e eu tô, eu sou eu, né? Então, assim, eu fiquei tipo, cara, né? E se eu falar alguma coisa errada? E se eu falar algo que não é? E é muito sério, né? Você vir aqui pra falar da palavra de Deus não é brincadeira de fato. Mas, como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente fica esperando um estar pronto, sendo que é algo que não vai chegar. Às vezes, quando a gente dá o primeiro passo, Deus começa a nos usar. E às vezes Deus quer usar você, não é outra pessoa, né? Então, ai, não, mas fulano sabe mais, fulano é melhor do que eu. Mas às vezes é você que Deus quer usar. Às vezes Deus está gerando algo na sua vida que é para você liberar sobre a vida de outra pessoa, que é para você usar isso para alguma coisa, não é para outra pessoa. E quem nos capacita é o Senhor, né? Eu não sei qual situação que você está passando, eu não sei se o que eu estou falando aqui está testificando no seu coração com alguma situação que você tem passado. Se não tiver, amém. Esse vídeo não é para você, fique em paz. Mas se você está passando por algo e o que eu estou falando aqui está testificando com o seu coração, então realmente pensa sobre isso, sabe? Quem nos capacita é o Senhor. Então, é claro, é importante sim a gente estudar, a gente buscar, né, a capacitação humana, né, por assim dizer. A gente ir atrás de um estudo, a gente, né, de repente, se é algo a ver com o ministério, a gente orar, a gente jejuar, a gente buscar mais da presença, é importante, a gente deve fazer, é claro. Mas a gente não tem que se prender na perfeição, porque não existe isso, né? Então, quem nos dá a sabedoria, quem nos dá a capacitação é Deus. Às vezes a gente só tem que dar o primeiro passo, né? Então, às vezes você tá esperando, não, eu não vou aqui, um exemplo, tá? Não vou aqui abrir o meu negócio porque eu ainda não tenho os clientes, mas às vezes, para os seus clientes chegar, você precisa dar esse primeiro passo, entende? E, enfim, gente, é só isso mesmo, o vídeo não era pra ficar muito grande, né, até porque eu não manjo muito ainda de edição. Eu espero que o áudio esteja razoavelmente bom, porque aqui tô em um lugar bem movimentado, a avenida é aqui do lado. E é isso, gente, não sei quando vai ser o próximo vídeo, mas eu realmente espero que tudo que eu disse aqui, que possa ter edificado a sua vida, que o Espírito Santo possa ter te ministrado aqui através das minhas palavras, que o Senhor possa nos dar esse espírito de ousadia, esse espírito de ousadia, e que todo espírito de procrastinação e de insegurança, em nome de Jesus, caia por terra das nossas vidas. Amém, gente. Até a próxima.